Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Leonardo Escribano, bem-vindos ao meu canal, obrigado por me seguirem, por curtirem meus vídeos. E hoje a gente vai responder mais alguns comentários, tá? Comentários feitos no meu último vídeo, que já estava respondendo outros comentários, tá? Então vamos lá, acompanhe esse vídeo, dá o curtir, tá? Se quiser me siga aqui no Instagram, eu vou deixar o meu canal aqui embaixo, tá bom? Só seguir, aproveita lá. E é isso aí, vamos lá, vamos comigo. Então pessoal, vamos começar com alguns comentários aqui, alguns elogios, algumas orientações, alguns agradecimentos, tá? Então vou começar com o Emerson, tá? O Emerson ele falou assim, o Emerson Nunes. Enseja é um tipo de supletivo para terminar os estudos, só para contribuir mesmo. Por que ele comentou isso? Porque no outro vídeo anterior, alguém tinha comentado que estava fazendo Enseja e queria fazer o concurso do banco. Eu não sabia o que era Enseja, então tá explicado aí. Obrigado, Emerson. Valeu! Ó, agora vamos aqui para o comentário do Marcos. Marcos aqui mandou assim, ótimo conteúdo, vou começar a estudar para o bebê. Sabe se em 2026 tem previsão de sair um novo concurso? Quando passar, seria o terceiro bancário da família. Marcos, na minha família, ó, eu até perdi as contas de quantos bancários a gente tem, tá? Minha família é bem grande, minha avó teve 8 filhos e, tipo, 3 tias trabalharam em banco, tem primos que trabalham em banco. Então, a família, muita gente bancária. Então, talvez por isso que eu tenha seguido esse caminho também. Sobre ter concurso em 2026, a gente na agência ali, no pessoal que é gerente de atendimento, gerente de relacionamento, assistente, pessoal que está na agência no dia a dia, a gente tem muito pouca informação, tá? Essas informações são mais o pessoal da diretoria, o pessoal mais estratégico, né? E sim, a gente não tem ouvido falar sobre novos concursos, tá? Não que tenha previsão, pode até ser que tenha, só que a gente não tem ouvido falar mesmo. Mas assim, vai estudando, vai se preparando, porque quando tiver, quem já começou já larga na frente, tá? Esses dias saiu uma notícia que o sindicato, ele tá tentando pressionar lá o banco para fazer um novo concurso. Mas assim, entre o sindicato pressionar e acontecer alguma coisa... Mas assim, vai estudando, vai se preparando. Quando chegar o concurso, meu, você já tá voando, tá? Valeu, Marcos, abraço. Agora o Gabriel Anjos. Ele mandou assim, oi Léo, tudo bem? Ótimo vídeo. Meu sonho é trabalhar no setor bancário. Como se preparar para o próximo concurso do bebê? Gabriel, assim como eu já falei para várias pessoas, primeiro de tudo, cara, pega o edital dos últimos concursos, dos últimos 2, 3 concursos, vai ver o que cai. Normalmente as matérias básicas que caem, tá? Começa a estudar. Vê se você tem alguma afinidade com uma matéria ou outra e vai se adaptando, entendeu? Vai se adaptando, vai vendo, vai fazendo, resolve muita questão. Resolver questão é muito bom, muito importante, tá? Quando eu fiz o meu concurso lá, nas últimas 2 semanas, eu só resolvi a questão, eu resolvi muita questão. Então, talvez isso tenha me ajudado a chegar no concurso tranquilo, com uma segurança boa e saber que eu fiz uma boa prova, tá? Então é isso aí, Gabriel, boa sorte. Espero que o concurso saia logo e que você esteja empregado. Vamos lá, próximo comentário. O Jair Felipe mandou assim, ó. Boa tarde, estou no foco e vou conseguir. Obrigado pelos seus vídeos, eles estimulam a gente a continuar. Principalmente sabendo como é a prática. Pô, Jair, obrigado mesmo de coração pelo comentário, tá? O que eu faço aqui é só conversar um pouco sobre o meu dia a dia, tá? Obviamente eu quero estimular vocês, eu quero que vocês entrem, quero ajudar vocês a se desenvolverem e conseguirem conquistar sua vaga no banco. Obviamente tem muita coisa ruim, muita coisa chata, não é fácil. Eu não quero desanimar vocês, entendeu? Então por isso eu evito um pouco falar dos pontos negativos, tá? Pode ser que até que um dia eu fale, mas assim, o banco vai ter coisas boas, vai ter coisas ruins. Se é seu sonho, se você tem um foco, meu, vai em frente, continue estudando, que uma hora a vaga é sua, você vai estar lá e um dia você que vai estar gravando vídeo contando como é que foi a sua jornada aí, tá bom? Valeu, Jair, obrigado. Agora uma pergunta aqui da Malima, tá? Ela pergunta assim, não sei se é ela ou se é ele, tá? Mas é Malima 3655. Qual é a melhor agência para trabalhar? As cidades grandes ou pequenas? Nas de cidades pequenas, a cobrança por meta são as mesmas, em porcentagem, por exemplo, das de cidades grandes? Ou eles aliviam um pouco por causa do número menor de clientes? Como que funciona mais ou menos assim a parte das metas, tá? Baseada no potencial dos clientes da carteira. Se é uma agência que não tem carteira de clientes exclusivo ou de estilo, então eles pegam todos os clientes, mais ou menos, que tem naquela agência, tá? Que tem conta naquela agência. Eles fazem diversas análises para a gente
chegar numa meta, né? E eles pegam lá o tipo de renda, a idade das pessoas, se recebe benefício, e eles vão traçando as metas conforme o potencial que aqueles clientes têm, entendeu? Então, se você, obviamente, se você pegar uma agência com 800 clientes numa zona, aqui, vou pegar São Paulo como exemplo, se você pegar 800 clientes numa agência, numa área mais periférica, com clientes com uma renda um pouco abaixo, e pegar uma agência com 800 clientes, estilo, no meio da Faria Lima, obviamente essas metas vão ser diferentes, tá? Você vai ter uma meta muito maior, por quê? Porque o potencial que esses clientes têm para trazer negócios para o banco são muito maior, tá? Não quer dizer que vão conseguir fazer esse negócio, porque assim, é o que eles estudam lá, o que eles analisam, tá bom? Então, sim, tem uma diferença entre cidades grandes e cidades pequenas. Não necessariamente uma cidade pequena vai ter uma meta menor. Às vezes é uma cidade pequena lá do interior do Mato Grosso, que respira agro. E o agro, ele mexe em muita quantia, tá? Então, operações do agro, você vê somas milionárias. Empréstimos de 1 milhão, consórcios de 1 milhão, 2 milhões, entendeu? Então, assim funciona mais ou menos, tá bom? Espero que você tenha entendido mais ou menos, mas é isso aí. Agora a Karina Albuquerque pergunta: se puder, fale sobre aposentadoria para sabermos como é, o que tem direito. Vamos lá, Karina. No Banco do Brasil, a gente é empregado público, a gente não é servidor público, tá? Parece a mesma coisa, mas não é. O empregado público, ele segue as leis da CLT, então a gente tem vínculo seletista. Então a gente não possui estabilidade, embora as demissões sejam algo bem raro, tá? A gente tem direito ao FGTS e a gente paga INSS, tá? Então a gente é regido pelas normas trabalhistas normais, que nem todo funcionário de empresa privada. Diferente do servidor público, que ele é estatutário. Então o servidor público estatutário normalmente tem um plano de previdência Eles não pagam INSS, eles têm um plano de previdência deles, eles têm um regime jurídico diferente, eles têm uma estabilidade maior, entendeu? O Banco do Brasil, quando você se aposenta, você vai se aposentar pelo INSS. Tá? Então você vai se aposentar, se você pagar, você pode receber até o teto do INSS. E para complementar, existe a Previ, que é o plano de previdência do Banco do Brasil, onde você coloca lá todo mês lá 4% do seu salário e o banco vai lá também coloca 4% em cima. Então depois de um longo período que você vai acumulando, pensa que todo mês, cada R$500 que você põe, o banco vai lá e põe R$500. Então você já está tendo uma rentabilidade aí de 100% em cima. Então no final aí de 20, 30 anos que você trabalha no banco, além do INSS, você vai ter essa Previ, que é muito maior que o INSS. Então você ou daí você pode receber o valor total no final, ou você pode escolher uma renda. Eu quero receber essa renda vitalícia. Tá bom? É isso aí, Karina. Obrigado pela pergunta. Agora a pergunta aqui do Augusto César dos Santos. Olá, amigo. Pode me dizer se para ser gerente preciso ter superior completo ou posso estar cursando? Augusto, para o Banco do Brasil você não precisa ter superior completo, tá? Eu conheço muita gente que é gerente, não tem superior completo. Quando virou gerente, teve mais condições financeiras, aí foi lá, fez uma faculdade. Às vezes o banco tem até alguns programas de bolsa de estudos, tá? Então tem gente que vai lá, faz faculdade depois e passa, tá? E finaliza, pega um diplominha, ok. Mas para ser gerente não necessita, tá? O que precisa agora é, assim, para algumas vagas vai precisar de certificações. Esse ano está mudando, as certificações da Anbima estão mudando, né, de nomenclatura e de formato de prova. Então agora assistentes, por exemplo, do varejo, que não precisava ter nenhuma CPA nem nada, agora vai precisar ter a CPA, que é a correspondente da CPA 10, tá? O pessoal da GEINV, assistente da GEINV, assistente da gerência de investimentos, que antes precisava ter CPA 10, agora vai precisar ter a CPRO-R, né, que é uma equivalente à CPA 20 de hoje em dia. O gerente de relacionamento vai precisar ter a CPA, que é correspondente à CPA 10. O gerente do estilo vai precisar ter pelo menos a CPA 20, né, que vai ser agora a CPRO-R, tá bom? E o pessoal que trabalha com investimentos, gerentes de investimento, vão precisar ter o CEA, que vai ser agora com a nomenclatura CPRO-R e CPRO-I, tá bom? E isso vai precisar ter, tá bom? Certificações, mas faculdade não precisa, tá? Não precisa ter um curso específico nem nada. Obviamente, se você tiver, é melhor.
Porque quanto mais faculdade você tem, pós-graduação, mestrado, quando você vai concorrer a alguma vaga, você soma pontos. A cada graduação que você tem, você vai somando uma pontuação. Então você vai concorrer, às vezes, você e o outro funcionário, que são exatamente iguais em tempos de banco, cargos desempenhados, mas um tem mais faculdade e o outro não tem nenhuma faculdade. Ele vai ter mais pontos que você, ele vai ficar mais bem posicionado numa possível vaga, entendeu? Então, para ocupar o cargo não necessita. Para subir para outros cargos e ter mais pontuação, é interessante ter, tá bom? Ficou respondido, Augusto? Obrigado, tchau, tchau. Agora, pessoal, pergunta do Eric. O Eric fala assim: fala, Léo, se puder faz um vídeo focado na parte da carreira do banco. Só fala sobre a trajetória que a pessoa deve conseguir até chegar a gerente private, sobre salários também. O Eric, eu respondi essa pergunta no outro vídeo meu, se você olhar lá, não no vídeo, tá? Mas eu respondi nos comentários. Um outro rapaz perguntou também sobre ser gerente private. Cara, gerente private, eu vou falar assim, demora, tá? Não é fácil. Porque você pensa bem assim, hoje em dia a gente trabalha, tem os funis, né? Primeiro cargo lá, que é o escriturário, é o que mais tem. Depois você vai funilando, vira assistente, vai funilando, vira gerente de relacionamento, gerente de relacionamento estilo, gerente de relacionamento private. Então, quanto mais você sobe ali na carreira, menos vaga vai ter. Consequentemente, mais disputa, mais candidatos, pessoas extremamente bem preparadas, tá? Então são pessoas que já têm um bom tempo de banco, já conhecem os produtos e as soluções do banco, que não é gerente private, não é só vender consórcio, entendeu? O cara resolve muito mais coisas, o cara é muito mais focado na solução de problemas, na solução de formas de investimento, de como proteger o patrimônio da pessoa. Então é bem mais difícil, existem diversas certificações, quanto mais você tiver, melhor, entendeu? Então, que nem eu respondi para outro rapaz lá, eu acredito aí que pelo menos se você, na melhor das hipóteses, aí de 10 a 15 anos de banco, desempenhando bem com certificados, com faculdade, com inglês na ponta da língua, para você chegar a um gerente private. É fácil? Não é fácil, tá? É muita concorrência, tem que ter muito networking, então nem sempre você consegue. Às vezes você é um excelente profissional, mas você não tem um network muito bom, temperamento um pouco explosivo, que não cai bem ali pro estilo do gerente private, tá? Agora, sobre salários, o gerente private ganha bem pra caramba. Eu não me recordo quanto é, mas ele ganha, se não me engano, aí uns 20 mil, tá? No bruto. Mas o que mais impacta ali pro gerente private, além da PLR, são os bônus, tá? Porque a gente tem aquele bônus que é o PDG, que é o semestral. Normalmente os privates sempre ganham, tá bom? Então é isso aí, Eric. Boa sorte aí. Valeu, obrigado. Agora o Frank mandou assim: sucesso no canal. Valeu, Frank, obrigado. Também sou do BB e gosto muito dessa empresa. Isso aí, Frank, legal. Você trabalha onde? Manda comentários aí. Agora o comentário do Márcio aqui, Márcio Henrique 9045. Top, irmão. Estou pretendendo fazer o concurso do BB de 2026. Isso se realmente for ter. É isso aí, Márcio. Realmente, de concreto não há nada, tá? Não tem nenhuma informação certa ainda. Existe muita especulação, principalmente aí pela parte dos cursinhos e tal, porque eles querem vender curso, né? Mas assim, a gente que é rádio peão ali do banco, a gente não tem ouvido falar em nada sobre isso ainda por enquanto. Ainda mais que agora esse começo de ano teve algumas reformulações ali em algumas categorias, alguns setores do banco. Então, por enquanto não se fala nada, tá? Pode ser que lá estejam internamente discutindo e ainda não vazou a informação? Pode ser. Mas assim, vai estudando, vai se preparando. Se não for para esse concurso, vai ser para outro. Estuda para outros concursos de banco também, tá bom? E é isso aí, boa sorte. Obrigado, Márcio, pelo comentário. Agora aqui um comentário aqui do Karazomonakov. Será que a pressão por metas é muito grande? Estudo pro bebê e queria usar o concurso como escada. Não queria sair do cargo comercial por ser 6 horas e ficou com receio quanto a isso. Assim, pra agente comercial tem a meta lá, mas assim, não é muito grande, tá? A não ser que você queira, obviamente, ganhar mais dinheiro, você vai precisar bater as metas para conseguir o PDG. Fora isso, é tranquilo, dá pra você... Tem muita gente que quer ficar como agente comercial, tem gente que não quer subir, não quer ter mais responsabilidade, entendeu? Eu indicaria até, para quem quer ficar 6 horas, vira assistente, que não muda muito assim o que você faz de um agente comercial para um assistente e você ganha mais, tá? E continua 6 horas. E é isso. Se puder, vira assistente, fica lá até quando você precisar, para até outro concurso, né? Usar o Banco do Brasil como escada. Depois você pede as contas e vai ser feliz. Valeu, obrigado.
Agora o comentário aqui do Femilipe. Em meio ao avanço da tecnologia e o internet bank cada vez mais presente, algumas agências de banco privados têm fechado as agências em todo o Brasil. Seria interessante falar sobre isso. Qual seria a chance de você prestar um concurso desse e ter cada vez menos agências para tomar posse? De fato, assim, dos últimos anos para cá, tem se fechado muita agência, mas também o Banco do Brasil ele é mais precavido em relação a isso, tá? Porque muitos clientes ainda, idosos, não são adeptos à tecnologia. O público de alta renda, eles estão fazendo toda uma reformulação de agências para tornar a agência cada vez mais atraente e traga o cliente para dentro da agência. Então, eles ainda, por incrível que pareça, eles ainda estão fazendo algumas movimentações aí para tornar as agências uma coisa mais acolhedora, né? Você vê, por exemplo, a concorrência, o Bradesco lançou o Principal agora, fazendo umas agências novas, bonitas e tal, entendeu? Então, a tendência, pelo menos para alta renda, é continuar tendo a agência como um ponto de apoio ali para fazer negócios, tá? Outras agências, assim, quanto mais jovem o público, realmente o público está migrando pro digital, e isso é ótimo. Aí você perde a agência, mas você ganha em escritório. Então o banco hoje em dia fecha algumas agências, mas está abrindo um monte de escritório digital. Já tem vários escritórios digitais. Eu mesmo estava trabalhando em um, fiquei 1 ano e meio em um escritório digital. Agora estou numa agência estilo, mas tem muito escritório digital no Brasil inteiro. Então é atendimento só digital. É WhatsApp, é chat do banco, que se você abre pelo aplicativo do banco, ou WhatsApp do banco mesmo, ou até o WhatsApp do gerente. Cada gerente de conta, quando a sua conta é gerenciada, o gerente tem um WhatsApp corporativo. Então você pode mandar mensagem para ele, conversar com ele, tá? Às vezes é o gerente, às vezes é o assistente que responde. Então, por mais que não tenha agência, sempre vai ter uma rede de apoio por trás. Então é escritório exclusivo digital, escritório estilo digital, escritório digital de investimentos, tá bom? Então fica tranquilo que se passou no concurso, cara, algum lugar você vai tomar posse, algum lugar você vai ter vaga, tá bom? Agora pergunta aqui do Eclesia. Tenho muita dívida, na verdade é muita dúvida a respeito da microrregião. Existe algum lugar onde podemos pesquisar quais são as cidades inclusas em determinada micro, mesmo que as que não têm vagas imediatas? Sim, tem no edital. Se você entrar no edital, normalmente lá no final você vai encontrar lá o detalhamento das micro-regiões, tá? Por exemplo, quando eu fui prestar, eu sou do interior de São Paulo, queria prestar para o interior de São Paulo, só que englobava uma área com 30, 40 cidades, sei lá quantas cidades eram, e eram 4 vagas, e eu morava lá em Caçapava, que é do lado de São José dos Campos, Taubaté, e eu queria ficar naquela região. Só que tinha cidade que era em Bananal, que é divisa do estado com o Rio de Janeiro, de São Paulo com o Rio de Janeiro. Então, só que assim, não falava em quais cidades essas 4 vagas estariam distribuídas. Tinha lá 20 cidades com 4 vagas. Onde ia ser, eles não divulgam. Só quando você vai tomar posse que eles falam assim, ó, você vai tomar... Eles escolhem, tá? Você não tem direito a escolher a cidade. Eles falam, você vai tomar posse em tal agência. Se você quiser, você toma posse. Se não quiser, tchau e benção, tá? Não tem fazer. Então meu medo era esse, tipo, eu estar na minha região no Vale do Paraíba e ter que ir para uma cidade que ficava a 80 km de distância, né? Então por isso eu prestei para a região de São Paulo, que é a região, eu prestei para a região que englobava 3 regiões, eu prestei para a micro-região 89, que pegava o centro de São Paulo, Zona Norte e Zona Leste. Então, nessas 3 áreas, nessas 3 regiões, eu podia pegar qualquer agência. Sei lá, em Santana, aqui na Bela Vista, ou lá em Hermelino Matarazzo, que foi onde eu tomei posse, né? Então a gente não sabe para onde vai, depois que a gente passa, aí tipo, é difícil, eu sei que é complicado, né? Porque a gente quer se planejar, quer saber onde a gente vai morar, às vezes precisa se mudar, né? Então é complicado. Mas é isso, tá? Não procura lá no edital, porque no edital ele vai pegar a micro-região e vai falar quais são as cidades englobadas. Agora, se vai ter vaga nessa cidade, só Deus sabe, tá bom? Valeu, Eclesias, obrigado. Agora pergunta aqui do Rogério Santos, tá? Ele fala assim, opa, sou da Bahia, salve aí pro pessoal da Bahia. Quero saber sobre as metas do banco. Por exemplo, você é obrigado a vender produtos ruins? E se a pessoa não conseguir bater algumas metas, recebe muita reclamação? Bom, vamos dividir isso aí por partes. Você é obrigado a vender produtos ruins? Olha, vou ser bem político aqui, tá? Não tem produto ruim no banco. Pode não ter produto muito bom, produtos que não são tão bacanas ou não são adequados para certos tipos de clientes, tá? Por exemplo, um Orocap. Orocap é interessante?
É legal. Você vai lá, guarda R$ 50 por mês durante 60 meses, faz uma reservinha, você guarda aí, se você guardar R$ 50 todos os meses durante 60 meses, são R$ 3.000 guardado. E durante esse tempo, você ainda concorre a prêmios. A chance de ganhar é igual ganhar na Mega Sena. Uma chance muito baixa. Então você acaba só guardando um dinheirinho. Daí você fala assim, mas beleza, vai render alguma coisa. Não rende nada. Então você vai pegar o dinheiro que você colocou corrigido pela taxa referencial. A taxa referencial é muito baixa. Então se você colocou R$ 3.000 lá, você vai receber 3.050 depois de 3 anos. Você vai ganhar R$ 50 em 3 anos, né? Só que a inflação já comeu R$ 50. Então, tá vendo? Não é um produto bom, mas também não é ruim, porque você concorre a prêmios. Então, fica nessa, né? Tem algumas coisas assim que você tem que vender. Mas assim... Pera aí, chegou a mulher. Voltei aqui, pessoal. Então, vamos lá. Agora a pergunta aqui da Jéssica Moreira. Tenho mais de 30 anos e sempre trabalhei em comércio da família. Não tenho experiência nenhuma com outras áreas e só tenho ensino médio. Porém sou muito esforçado e estou estudando há 1 ano e meio para este concurso. Gostaria de saber se demora muito para evoluir dentro do banco nos dias de hoje. Bom, que nem eu já respondi várias vezes, tudo depende, tá? Tudo depende de como você vai performar, de como você vai... onde você vai entrar, em qual agência, tá? Que nem eu já falei algumas vezes aqui, se tiver claro, tiver vaga em aberto na agência, você não consegue nem sair da agência, às vezes você fica 1 ano lá e não consegue sair para outras vagas, tá? Então, no mínimo, a cada cargo que você for ficar, é no mínimo 1 ano. Então, porque quando você assume um cargo, você tem lá o prazo que você não pode mudar de cargo. Você fica preso pelo menos 1 ano em cada cargo, tá? Então, aí para você virar um gerente, aí pelo menos aí uns 3 a 5 anos, pelo menos, tá? E isso aí nos melhor das hipóteses. Obviamente, tem exceções, mas as exceções são 1 a cada 20, 30 funcionários, tá? Então, por aí, uns 2 a 3 anos para você virar um gerente e ganhar aí uns 10 mil por mês, tá bom? Obrigado, Jéssica. Agora pergunta aqui do Jackson Silva. Você passou em que ano no concurso do bebê? 2026, se Deus quiser, estarei lá. Passei no concurso de 2022. 2021 fiz a prova, 2022 tomei posse. Na verdade foi de 2021. Fiz em setembro de 2021. Em fevereiro de 2022 já estava tomando posse. Agora, M. Souza Barbosa pergunta assim: se não bater as metas, eles desligam o colaborador? Não, não desligam o colaborador, tá? As metas estão ali para serem batidas, mas se você não conseguir performar, você não vai conseguir subir de cargo, você não vai ganhar bônus. Então, desligar, a não ser que você faça muita besteira, entendeu? E quando você entra no concurso do banco, você tem aí o período de experiência aí de 90 dias. Então, se em 90 dias você não demonstrar habilidades para ser um bancário, aí pode ser que você não consiga completar não consiga ser efetivado de fato, tá? Mas depois disso, dificilmente alguém vai ser desligado por não bater as metas, tá bom? Obrigado, Souza, pela pergunta aí. Agora tem o Levi pergunta assim: tira uma dúvida, tenho 18 anos e quero ser bancário no Banco do Brasil. Qual conselho você me daria e como devo estudar para passar de primeira no concurso do Banco do Brasil? Bom, como muita gente pergunta isso, qual conselho eu dou? A primeira coisa que eu falo, pessoal, vai no site da CES Gran Rio, que foi a última que fez o concurso, tá? Procura os editais anteriores, procura ver como foi a prova, o que foi perguntado, tenta pegar uma prova também, às vezes, para responder, para você ver. Pega uma prova que eles deram, imprime ou salva em PDF e responde. Vai anotando suas perguntas e vai respondendo, depois você confere para ver como foi seu desempenho. Para você já ter uma ideia de, por exemplo, se a prova fosse hoje, quanto que você tiraria, entendeu? Então, vai lá primeira coisa, vai no edital, estuda o edital, vê as estratégias que você vai traçar, o que vai perguntar, quais são as matérias, faz alguma prova para você ter uma ideia de como é uma prova de concurso, tá bom? E boa sorte, estuda, vai para cima. Valeu, Levi, obrigado.
Pessoal, antes de continuar aqui respondendo as perguntas, tá? Eu vou pedir para vocês dar uma curtida no vídeo, tá? Põe o seguir aí, segue o canal. Se quiser seguir meu no Instagram também, tá aqui meu canal no Instagram, tá bom? Fica à vontade para seguir. Outra coisa que eu lembrei, que hoje, por exemplo, uma sexta-feira, não fui trabalhar porque minha cachorra foi fazer uma operação. Então eu usei um abono, né? O que é o abono? Todo ano, quando o funcionário passa o ano inteiro sem ter faltas não justificadas, ele ganha uns 5 dias de abono. Então são 5 dias que você pode usar no ano para faltar, né? Para resolver seus problemas e sem contar como falta. Então se você usar, por exemplo, faltar, mas usar um atestado médico, se estava doente, essas coisas, tudo bem, ok, você ainda consegue ganhar os abonos, tá? O abono, mas todo ano você ganha 5 abonos por ano, é bem bacana. Então hoje eu usei um abono para levar minha cachorra na veterinária para poder fazer uma operação, tá? Tá ok, tudo certinho, mas é bom. Então às vezes você precisa ir num cartório fazer algum procedimento, precisa visitar algum parente, alguma coisa, ou quer descansar, você consegue usar abono. Obviamente que o abono, assim, precisa da liberação do gestor, né, na agência. E tem alguns gestores que são meio chatos para liberar. Tem gestor que fala assim, fica muita gente fora da agência, ele não quer liberar. Você tem que fazer um jogo de cintura ali, fazer uma negociação, tá? Mas você tem direito. Então, todo ano, se você não faltar nenhuma vez injustificadamente, você tem direito a 5 dias de folga, tá? Então isso é bacana, esqueci de avisar isso, que é muito bom. Agora uma pergunta aqui do Jefferson, tá? Jefferson Franklin. Que é uma pergunta, na verdade, bem complexa, tá? E eu acho que eu vou até pensar em gravar um vídeo. Tô até pensando em fazer um vídeo diferente, em vez de gravar um vídeo completo, fazer esses cortes, né? Então o Jefferson pergunta assim, fazer carreira no banco ou empreender? Duas coisas completamente diferentes, né? Você vai fazer uma carreira num banco, ser concursado pro resto da vida ou empreender? O que eu respondi para ele, né? Eu falei que ele pegou pesado na pergunta e depende muito também, né? Então, às vezes, se você tem uma ideia interessante, você tem uma formação bacana que te possibilite empreender para ganhar dinheiro, onde não te limite o ganho, eu acho que vale a pena empreender. Agora, se você não tem uma ideia muito bacana, se você não sabe o que você gostaria de fazer para empreender, talvez um concurso fosse melhor para você ter aquela estabilidade de todo mês, você saber que o salário está lá, que o vale alimentação está lá, que vai ter uma PLR de vez em quando, tem férias pagas, tá? Então é muito relativo, né? Então tem gente que nasceu para empreender, tem gente que não. Eu, por exemplo, gostaria muito de empreender, mas até agora não achei nada que consiga fazer isso, tá? Tá bom, Jefferson? Vou tentar fazer um vídeo mais completo sobre isso pra gente debater um pouco sobre esse tema. Valeu, obrigado! Voltando no tema do Jefferson aqui, né? Sobre empreender. Tem muita gente no banco, tem muito psicólogo, pessoal que trabalha com outras coisas, faz outras coisas, né? Que trabalha de 6 horas no banco e sai do banco ou antes de trabalhar faz uma segunda atividade, às vezes para complementar uma renda, às vezes para trabalhar com algo que gosta, né? Porque a maioria do pessoal do banco ali trabalha porque quer, porque precisa e não porque era o sonho trabalhar em banco, gosta do que faz, entendeu? Então, muita gente ali tá para ganhar o dinheiro e faz alguma coisa extra ali para complementar a renda ou para, sabe, realizar um sonho. Eu mesmo comecei agora em dezembro, eu não abri empresa ainda, estou pensando ainda se vou abrir uma empresa, mas eu comprei um drone e estou fazendo imagens aéreas. Então a minha ideia é, quem sabe, aí conseguir fazer um dinheiro extra aí fazendo filmagens aéreas, tirando fotos aéreas, tá? Inclusive, se vocês quiserem seguir, se você quiser fazer um vídeo de filmagens aéreas, quiser coisa, pode me chamar lá no Instagram, tá bom? É Escapefly, pode seguir lá, tá? Então é isso. Então, fazer carreira no banco ou empreender? Depende, tá? Se vocês aí que estão assistindo, vocês têm o sonho de empreender? Deixa no comentário o que vocês acham dessa pergunta. Responde aí também pra gente debater, tá bom? Valeu, obrigado. Cara, agora tem uma pergunta que essa daí também merece um vídeo só pra ela, que é do Lucas Marinho,
que olha, faz 4 semanas que ele mandou a pergunta, eu respondi, mas não respondi completamente, que a pergunta foi grande. Ele fala assim: fala Léo, tudo bem? Obrigado pelos vídeos, muito bom mesmo. Tenho várias dúvidas, mas vi que você é ativo nos comentários, então vamos lá, espero não te dar trabalho. Ele pergunta assim: hoje qual a sua posição no banco, o que você faz e quanto trabalho isso te dá no dia a dia? É muito exaustivo? Te cansa mentalmente? Bom, hoje eu trabalho como assistente de negócios no Estilo, tá? No pessoal de alta renda. E eu trabalho com 2 gerentes de relacionamento, então eu trabalho com as 2 carteiras de relacionamento. É um trabalho exaustivo, não vou falar que não é. Eu tenho as minhas metas também, pra gente conseguir o bônus, então as minhas metas também são muito altas, tá? É um trabalho que cansa mentalmente, não te cansa fisicamente, porque não é um trabalho pesado, né? Mas é um trabalho que mentalmente, cara, você sai esgotado e é uma das maiores preocupações dos bancários hoje em dia. Você vê que muitos bancários têm burnout, têm problemas psicológicos, usam remédio de tarja preta, tem muito índice de suicídio também entre os bancários, então a meta no banco é complicada, tá? Então cansa assim, mesmo sendo um assistente, cansa, tá? Ainda mais que você pensa assim, você ganha menos e para fazer quase a mesma coisa que um gerente de relacionamento. Obviamente, o gerente de relacionamento ele tem muito mais responsabilidade. Então, o que eu faço no dia a dia? Atendimento ao cliente, seja por WhatsApp, seja por chat do banco, às vezes presencial, porque como eu trabalho em agência, às vezes vai o cliente presencialmente. E oferta, né? A gente fica ofertando o dia inteiro também, mandando mensagem. Pra quando a gente não é reativo, quando a gente não está respondendo pessoas que vêm procurar o banco, a gente está correndo atrás de cliente, né? Então a gente está o tempo inteiro mandando mensagem, tentando convencer o cliente a fechar negócio, a aceitar um produto ou serviço. Então o dia inteiro é isso, tá? Às vezes sobra algumas coisas mais burocráticas para fazer, às vezes uma demanda do gerente que para ele não perder muito tempo e focar nos negócios dele, ele manda pra gente resolver, entendeu? Então é bem basicamente isso, tá bom? Agora, a segunda pergunta dele fala assim: poxa, 7 anos de Bradesco, valeu a pena sair de lá para entrar como escriturário no BB? O salário não despencou? Conta um pouco mais sobre isso, por favor. Ô Lucas, quando eu saí do Bradesco, eu saí em 2019, aí veio a pandemia, fiquei 2 anos aí parado, né? Foi 2019, veio a pandemia, 20, 21, só vou voltar a trabalhar em 2022. E por incrível que pareça, quando eu saí do banco do Bradesco, eu era gerente de relacionamento, assistente de gerente de relacionamento também. Então, o que eu ganhava lá, eu comecei ganhando no BB, como escriturário, por incrível que pareça, tá? O salário do Banco do Brasil é muito maior que do Bradesco. Então, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa. Então, o salário é bem maior, tá? Então, por mais que eu tava com 7 anos do banco lá no Bradesco, tenha ficado 2 anos parado, ainda voltei com um salário melhor, tá? Então, melhor não, na verdade foi bem parecido, ele bem elas por elas. Só que daí a PLR do Banco do Brasil era muito maior que do Bradesco. Enquanto o Bradesco tirava 5, 6, 7 mil reais em 2018, 2019, o Banco do Brasil já chegou a 15 mil numa PLR, num semestre, tá? Tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta do Lucas, tá? Ele fez 10 perguntas, estamos na terceira. Ele fala assim que ele é de Natal, no último concurso tiveram 5 vagas, ele prestou a prova, tá? Ele teve algumas certas facilidades com algumas matérias. E ele pergunta assim: você sabe dizer sobre minha região em termos de remoção ou transferência? Vi você falando no vídeo que tem alguns que levam até 5 anos para conseguir uma remoção. Isso seria um pesadelo para mim. Lucas, isso aí, como eu já falei várias vezes, cara, não é uma coisa que dá pra gente te dar uma certeza, tá? A não ser que mude. Isso é uma briga muito grande já internamente no banco, dentro do fórum do banco. A gente tem um fórum que a gente pode falar sobre tudo no banco, inclusive reclamação. Existem um monte de fóruns que o pessoal cria para reclamar, para falar mal do banco, para como é que se diz? Para desabafar, sabe? Então existem muitos fóruns desses. E muitos assuntos são relacionados a
esse problema dos claros, né? O que são os claros? Tem uma agência X e ela tem 5 vagas para agente comercial. Aí tem 5 vagas, entram 3 no concurso, ainda faltam 2 vagas então, para serem preenchidas. Enquanto não mudar a política do banco, de poder do funcionário poder sair daquela agência para uma outra agência, tendo claro, se não completar, se não vier um novo concurso, ou se vier outras pessoas de outras agências para essa agência e completar esses claros, o cara não sai, o funcionário não consegue sair, tá? É muito chato. Eu tive sorte porque eu entrei, na minha leva foram 3 convocados, tá? Na minha agência. E logo que eu entrei, eu fui o primeiro a ser convocado, fui o primeiro que passou no banco, e logo depois vieram mais 2 com 1 mês, 2 meses de diferença. Eu consegui sair rápido, como preencheu as vagas, assim que eu completei 1 ano, eu podia me candidatar a outras vagas, eu consegui sair. O outro funcionário que ficou lá, como tinha ficado uma vaga em claro da minha, quando eu saí, ficou uma vaga em claro. Aquele funcionário que ficou lá, putz, cara, ele demorou... Ele tá lá ainda, na verdade. Quem conseguiu sair foi a outra funcionária, mas demorou mais de 1 ano para conseguir, porque até chegar um novo concurso, preencher aquela vaga, porque daí no concurso de 2023 preencheu a minha vaga, aí a mocinha que tava lá, que tinha entrado, conseguiu sair para outra vaga que ela queria, entendeu? Então, cara, assim, eu falo assim que pode demorar, mas pode ser que você tenha sorte e em um ano você consiga sair. Então, mas assim, é complicado, tá? Não é fácil. Então, enquanto não mudarem a política interna do banco, não tem como ter uma previsão de quando você vai conseguir sair, tá? Às vezes a não ser que você tenha um bom networking aí e consigam de qualquer forma te tirar, tá? Senão, sem garantias. Ó, agora a pergunta 4 aqui do Lucas, que ele fala que ele conta um pouco da história dele, tá? Se vocês quiserem ler. Eu vou deixar aí botar aqui embaixo, aqui, tá? Pra vocês lerem, vocês pausam o vídeo e dão uma lida. Mas ele fala que ele tem muito medo que ele já tem uma vida meio estável, ganha bem, ganha em torno de 6K. Hoje em dia ele trabalha de home office, ele trabalha de home office, ele tem um horário flexível e tal. E ele tem medo de tomar uma decisão de largar tudo e entrar no bebê. Então é assim, é complicado, tá? Realmente não é uma decisão fácil. O pessoal fala, mas tem gente que acha que é muito fácil você escolher ser bancário pro resto da vida. E não é, tá? Tipo, hoje em dia, mais na nossa geração, que a geração dos nossos pais costumava ficar aí 20, 30 anos numa empresa. A gente já é uma geração um pouco mais diferente, tá? Então a gente não consegue ter aquela paciência de ficar muito tempo na mesma empresa, no mesmo cargo, então pode ser que isso pese um pouco, tá? Home office no banco, cara, são pouquíssimas áreas que tem. Horários flexíveis, você até consegue horário flexível, tá? Pressão vai ter um monte de pressão. E salário você vai conseguir ganhar ali 6 mil líquido. No começo você vai ganhar ali uns 3 mil líquido, mais o vale alimentação de 2 mil, então você já pega uns 5 mil. Aí você pega, por exemplo, PLR, divide PLR por 12. Então você consegue mais ou menos aí ganhar quase uns 5, 6 mil líquido, contando com o vale refeição, tá? Que é de R$2.100. Então você fala assim, você não vai ganhar 6 mil direto na conta, mas você vai ter R$2.100 de supermercado, por exemplo. Então você deixa de gastar na sua conta corrente no supermercado, tá? Então, assim, é uma decisão que tem que ser bem pensada, bem fundamentada, tá? É diferente de quando você vai prestar um concurso ali para promotor, concurso para policial, que você tem a vocação, que você quer trabalhar com policial, é totalmente diferente, né? Então você vai mais pela vocação, mais pela seu sonho, do que realmente somente pela estabilidade, né? Porque, assim, eu acho que são pouquíssimas as pessoas que têm sonho de ser bancário, né? As pessoas sonham em ser bombeiro, ser policial, ser enfermeiro, né? Mas é isso, tá bom, Lucas? Vamos para a próxima pergunta. Você pergunta aqui na 5ª pergunta se você pensa na área bancária porque tem facilidade, mas acha que algum outro concurso que combine essas habilidades possa fazer sentido para mim? Cara, você trabalha com vendas, né? Com vendas business to business, tem graduação em administração, afinidade com finanças pessoais. Concurso, cara, que possa
Não sei dizer de verdade, cara, não sei dizer, assim, eu acho que o bancário seria bem interessante para você, se você tem essas condições, entendeu? Ainda mais trabalho com vendas. Você pode tentar, às vezes, um concurso de um banco central também, que é interessante, um BNDES, mas é isso. Não sei. Ou um concurso na área fiscal, você até fala concurso na área fiscal também, mas eu acho que a área fiscal ele é mais contabilidade pura ali, né? Porque você tem que analisar muitos números ali. Mas assim, ó, já que você pensa em migrar para a área de contábil, a área fiscal é excelente, meu salário é um sonho, né? Então vamos lá, vamos para a próxima. Se arrependeu de entrar no BB? Pensa em sair ou quer crescer aí dentro? Olha, me arrepender de entrar no BB, não me arrependi, tá? Porque eu passei numa hora que eu precisava, que eu tinha saído do outro banco, estava sem trabalhar já, entendeu? Agora, se eu penso em sair ou quero crescer aí dentro, eu ainda estou um pouco na dúvida, tá? De verdade, eu tenho muita vontade de crescer, mas às vezes eu penso também que tem dia que eu falo assim, meu, não quero mais trabalhar com isso. Penso muito em sair também, tá? Então, mas assim, sem um plano B, por enquanto, manter ele no banco, conseguir uma estabilidade financeira, juntar um dinheirinho. Quem sabe para outros projetos, que nem eu falei aqui, quem sabe se minha empresa de filmagens aéreas der certo, aí quem sabe eu saia do banco, entendeu? Não me vejo trabalhando 30 anos no banco, tá? Não me vejo me aposentando lá, embora a grande maioria das pessoas queira isso. Então, tá respondida a pergunta, tá bom, Lucas? Sem muita polêmica. A pergunta 7. Não almejo cargos que me paguem 20 mil para mais. Para mim, uma renda de 12, 15 líquidos já seria muito interessante. Contando que essa vaga não me dê tanta dor de cabeça quanto uma de 20k, contando que essa vaga não me dê tanta dor de cabeça quanto uma de 20k. Quero mesclar entre uma boa renda e qualidade de vida. Qual o melhor caminho dentro do BB para isso? Eu acho assim, 12 a 15k líquido, acho que uns 10k líquido aí seria uma renda ali, uma vaga de gerente de relacionamento estilo, tá? Você vai ser gerente de relacionamento aí de 600 pessoas, vai ter que trabalhar com bastante venda, consórcio, financiamento, investimento, trabalhar com inadimplência também, tá? Vai ter bastante meta, vai ter uma dorzinha de cabeça e o salário de um gerente de estilo é em torno de uns 15 mil bruto, tá? Então, nos 15 mil bruto aí você deve tirar aí uns 10,5 líquido. Mas aí vem PLR, se você performar bem, ainda vem os bônus dos PDGs, né? Então, acho que o melhor caminho para você dentro do banco seria ficar como gerente de relacionamento. Pode ser estilo, pode ser da gerência de investimentos, da GINV, né? Que também paga esse valor. Se você tem dois níveis, tem um que paga 10,5 e outro paga 15 bruto. Então seria mais ou menos isso. Valeu? Próxima pergunta. Quais principais diferenças você encontrou entre um banco privado e um banco público? Olha, Lucas, falar a verdade pra você, cara, como eu trabalhei em dois bancos, eu acho os dois muito parecidos, tá? Aliás, banco é muito parecido, tá? Obviamente, acho que a gente tem ali o Itaú num patamar um pouco acima. Não estou falando das fintechs, tá? Não estou falando de Nubank, C6 Bank, essas coisas. Estou falando de bancos tradicionais, né? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa. Então, eu acho assim, eles são muito parecidos, tá? O que vai mudar muito ali é um pouco da política interna. Então, eu achava que o Banco do Brasil era mais fechado, mas não, cara. O Banco do Brasil ele trabalha muito com inovação. Então eu vejo que eles estão sempre tentando inovar. Eles não ficam muito para trás. Eles gostam de patrocinar bastante coisa. Eles estão sempre alterando coisas no aplicativo para tentar melhorar. O Bradesco, na época que eu trabalhei, eu achava que o Bradesco era um pouco mais travado com isso, tá? Ou era um banco mais tradicionalzão, embora fosse privado. Ele era um banco mais tradicional que, tipo, meu, para implementar uma mudança demorava muito, sabe, para convencer, eu acho que o pessoal lá de cima. Mas em termos de produto, essas coisas, cara, é tudo igual, tá? Tudo igual. Não tem muita diferença, não. Principalmente para o cliente. Para o cliente, ali o que vai mudar é o relacionamento com o gerente. Então, às vezes você está num banco pior, mas o seu gerente é muito melhor em tal banco, entendeu? Então, o relacionamento no banco é tudo para o cliente. Então, acho que isso é a maior diferença, tá?
Pergunta 9, Lucas, falta pouco. Ouvi falar que o não cumprimento das metas não afeta no quesito demissão, procede? Outra coisa, pequenas faltas como chegar atrasado, problemas de relacionamento, faltas, etc. afetam muito. Podem pesar para uma demissão? Cumprimento de meta não vai pesar para uma demissão, tá? Não, pode ficar tranquilo. Você não vai ser bem visto, você não vai ser promovido, não vão pensar em você na hora de colocar você em outro cargo ali para substituição, por exemplo, mas não vai ser demitido. Pequenas faltas, como chegar atrasado, problemas de relacionamento, isso afetar para demissão acho difícil também, tá? A não ser que exista falta de respeito no sentido de agressão verbal, agressão física, problemas de relacionamento, eu mesmo estou passando por uns problemas lá, mas com uma gerente, mas assim, a gente conversa, fica um de cara fechada pro outro num tempo e pronto, entendeu? O que pode acontecer se a pessoa não gostar de você, todo semestre tem avaliação dos seus pares, dos seus subordinados, dos seus chefes, né? Então pode ser, que chama GDP, né? Que é o programa lá que eles fazem para avaliar o desempenho. Então isso pode, daí por exemplo, se o meu gerente vai lá me avalia, ele dá as notinhas de 1 a 5, né? Tal função comprometimento de 1 a 5, ele vai lá dar notinha e justifica. Então se você tiver um problema de relacionamento, pode ser que você tenha uma notinha ruim nisso. Isso acaba impactando assim em outras coisas, com ganhar bônus, por exemplo, que se tiver uma nota baixa você não ganha. Às vezes outras vagas, outros gerentes podem consultar, ver que sua GDP lá não é tão boa, você pode não ser preterido numa vaga. Mas demissão só se partir para agressão, xingamento, e chegar atrasado ou faltas, que nem eu falei agora há pouco, você tem os abonos, né? Então os abonos você tem 5, se você não faltar nenhuma falta injustificada durante um ano, você ganha, a partir de setembro você ganha 5 faltas abonadas. Então você pode faltar, você combina antes com o seu gestor o dia que você quer faltar, entendeu? Para você resolver problema pessoal, né? Ou para descansar, ou para às vezes emendar um feriado, um final de semana. Então você consegue, tá? Fazer essas pequenas faltas assim abonadas, tá? Agora, se você ficar faltando injustificadamente, sem autorização, sem, como se diz, atestado médico, aí pode gerar procedimentos administrativos, tá? Aí pode gerar, e dependendo da frequência e tal, pode acarretar, quem sabe, aí uma demissão, tá? Se for bem corriqueiro, né? Tipo, for uma coisa que aconteça sempre. Você sempre faltar sem avisar, sem permissão. Então isso pode acontecer, tá? Agora vamos para a última pergunta, Lucas. Como funciona para negociar idas ao médico, por exemplo, ou imprevisto familiar? Assim, idas ao médico, vai marcar agenda, exame. A gente tem a Cacique, a gente consegue marcar exames lá também. Você marca com antecedência, você avisa, tem um médico tal hora. Você tenta, obviamente, a gente tenta agendar para um horário que não vai atrapalhar. Mas se não der, aí é negociar com o gerente, né? Tem gerente que é mais flexível, tem gerente que não. Tem gerente que você vai usar, você não vai vir, então eu vou usar um abono seu. Então você vai usar o abono para ir no médico. Tem médico, por exemplo, você pega atestado, peguei um atestado do dia. Ou, por exemplo, se você for no médico de manhã, e você vai entrar meio-dia, por exemplo, você ficou 2, 3 horas fora, ele te dá um atestado de horário. Então você abona aquelas horas. Mas você vai lá e paga e trabalha o restante do dia, entendeu? Tudo negociação. Dá pra ficar tranquilo, tá? Pode ficar sossegado. Imprevisto familiar, a mesma coisa, tá? Caso aconteça alguma morte, você tem direito lá a ficar, eu não lembro exatamente, mas parentes assim, até 3 dias. Então é isso, Lucas. Respondi as perguntas, tá? Demorei um pouquinho para responder, mas tá respondido, tá? Se ficar mais dúvida, manda mensagem, segue no Instagram, pode mandar por lá também, tá bom? Eu demoro um pouquinho para responder, mas a gente responde tudo que der, tá bom? Valeu, é isso aí. Obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo hoje. Deixe seus comentários, comentem, curtam bastante, tá bom? Se quiser divulgar aí também o vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde.